Uma boa noite a todos. Eu sou dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nessa noite de sábado, eu gostaria de compartilhar com os irmãos apenas 2 versículos da Palavra de Deus, que se encontra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, aonde nos diz a palavra de Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Obrigado, Senhor, pela palavra lida aos nossos corações. Irmãos, a palavra de Deus vem aqui nesses versículos. Nós podemos ver aqui Paulo falando a Timóteo sobre o poder abençoador das Escrituras, o poder abençoador da palavra de Deus. Tudo de bom em que a palavra de Deus pode trazer para os nossos corações, para a nossa vida. Eu sempre digo na minha igreja que a palavra de Deus é viva, sempre foi, e sempre será viva. Então Paulo escreveu a Timóteo naquela época, e ela serve para a nossa vida de hoje também. Paulo diz aqui a Timóteo como que ele deveria se proceder diante das Escrituras, da palavra de Deus. E Paulo diz que afirma que toda a Escritura, ele lembra a Timóteo, confirma para Timóteo, que confirma para nós hoje também, que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Como eu vejo muitas vezes, pessoas dizerem que papel aceita qualquer coisa. Eu até concordo em termos, porque realmente aceita. Mas a palavra de Deus, ela aceitou, não nesse papel aqui, que era outro tipo, né? Mas aceitou o que alguém escreveu, mas foram alguém inspirado por Deus. Deus usou pessoas para escrever a palavra que hoje é a Bíblia, em que nós temos a Bíblia hoje, podemos dizer uma maneira bem simples e fácil de entender, como manual da vida cristã. É o nosso manual hoje. Nós podemos dar como exemplo, por exemplo, hoje quando nós compramos qualquer objeto eletrônico, mecânico, eu, por exemplo, tenho o hábito de, logo que abro a caixa, ver o manual, ler o manual. E qual é o procedimento? Você lê o manual, você tem que fazer exatamente o que o manual diz ali, para aquele aparelho, para aquele objeto funcione da melhor maneira possível, sem ter qualquer tipo de dano, prejuízo, sem queimar, sem quebrar. Enfim, se você não fizer o que o manual diz, o aparelho não vai funcionar. E eu tenho a palavra de Deus da mesma maneira, com o manual da nossa vida. Nós temos que ler a palavra de Deus, não como um livro qualquer, mas como palavra de Deus mesmo. Ter essa fé, essa certeza que foi escrita, foi inspirada por homens inspirado por Deus. E ela vai ter a resposta para todas as nossas dúvidas, todos os nossos problemas, todas as nossas curiosidades. Eu vejo pessoas procurando, muitas das vezes, rezadores, curadores, curandeiros, sei lá o que mais, atrás de resposta, atrás de soluções para problemas, não sabendo que a maior revelação
dos séculos, foi, é e sempre vai ser, é a palavra de Deus. Ela tem resposta para tudo. Meditando há uns minutos atrás sobre essa palavra, sobre esse versículo, eu me lembrei do saudoso pastor José Gomes do Couto, numa noite de domingo, enquanto ele falava do valor da palavra de Deus, do valor das Escrituras, do valor da pessoa ler, meditar essa palavra de Deus. Ele ilustrava da seguinte maneira que havia um certo jovem pobre, muito pobre, em que uma certa vez ele ganhou uma passagem de navio, uma viagem, uma excursão, não sei, me parece que falam fazer um cruzeiro, né? E ele ganhou aquela passagem de navio por alguns dias, e foi ele com toda alegria, com a passagem, segundo dizem, era mais ou menos assim, era uma folha dobrada, escrito passagem, aí nome do navio, essas coisas. E ele pegou aquela passagem e enfiou no bolso. E ele embarcou. E durante aquela viagem, aquele jovem só via todas as pessoas, todo mundo ali comendo, bebendo, brincando, jogando, banho de piscina, tudo do bom e do melhor. E a única coisa que ele teve coragem de impedir alguém foi água. E ele passou aqueles dias todos ali naquele navio, naquela viagem, só tomando água, água, água. E eu não sei exatamente quantos dias foram, mas voltando da viagem, em terra já, ele começou a pensar, que viagem maravilhosa, pena que eu não pude desfrutar de tantas belezas, tantas coisas boas em que o navio oferecia. E pensando assim, com a passagem, ele resolveu abrir a passagem. Aí ele foi ler na passagem, irmãos, o que estava escrito dentro da passagem. Passagem aí explicando para onde, quantos dias, com direito a café da manhã, almoço, lanche, janta, jogos, várias brincadeiras. Ele tinha direito a tudo quanto aquelas pessoas mais ricas tinham no navio, porque ele ganhou grátis a passagem completa. Só que ele não leu a passagem, irmãos. Eu digo para cada um de vocês hoje que a palavra de Deus é assim. Muitos têm a Bíblia em casa. Muitos têm acesso à Bíblia, mas não examina, não estuda, não lê a palavra de Deus. Então, irmãos, deixam de desfrutar das maravilhas, das belezas, das riquezas em que Deus tem para cada um de nós, por falta de examinar a palavra de Deus. Irmãos, para terminar a meditação aqui desta noite, eu termino dizendo o seguinte: a nossa vida aqui é uma viagem, também estamos de passagem. Uma coisa eu digo, que possamos aqui nessa nossa viagem, não passar essa viagem só com água, como aquele jovem passou durante aquela viagem. Que possamos desfrutar das maravilhas, das belezas, das riquezas, das bênçãos do Senhor através da Tua palavra. Que possamos abrir essa palavra e examinar e viver exatamente o que tem escrito, exatamente o que Deus tem para cada um de nós através dessa palavra. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente, hoje e para sempre. Amém.